Salve, salve, galerinha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo. E hoje nós daremos continuidade ao estudo da morfologia ou das classes gramaticais ou classes de palavras. Especificamente, estudaremos a classe 2 verbos. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero pedir: gostou? Deixa aquele joinha bacana, da hora. Faça os seus comentários e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais blá blá blá, sem mais enrolação, chama no grau, vem comigo e vamos que vamos. O verbo é a classe de palavras que exprime ou expressa ação, estado e fenômeno da natureza. Um conceito muito simples para nós entendermos. E pode ser flexionado, número, pessoa e etc. Exemplos: eles estudaram muito para o Enem. O verbo desta oração é estudaram. Estudaram, por sua vez, expressa uma ação, a ação de estudar. No segundo exemplo, nós temos vocês são inteligentes. O verbo destacado são expressa um estado. É o verbo ser flexionado, conjugado na terceira pessoa do plural. Beleza? Terceiro e último exemplo: trovejou muito ontem à noite. Trovejou é o verbo que expressa, que exprime fenômeno da natureza. Beleza? Então, continuando o estudo desta classe gramatical, classe morfológica ou classe de palavras, nós percebemos facilmente que o verbo é uma das classes mais complexas. Neste sentido, nós veremos essas complexidades observando o que caracteriza um verbo, começando por sua estrutura. Ao pensarmos na estrutura, nós observamos que o verbo ele apresenta um radical. Ora, o que é o radical? O radical é a base do verbo. Nele está expresso o significado do verbo. Exemplos: na palavra dissertar, a base, o radical é disserte. Na palavra esclarecer, o radical é esclareque, até o C. Na palavra contribuir, o radical é contribu. Percebam que qualquer verbo formado a partir desses vai apresentar essa parte chamada de base. Dissertei, dissertarei, dissertaremos, dissertasse, contribuiríamos e assim sucessivamente. Então, o radical é a base do verbo, mantém o significado do verbo. Além do radical, nós temos a vogal temática. Ora, o que é a vogal temática? Bem, a vogal temática é a parte que se une ao radical para receber as desinências e assim conjugar os verbos. O resultado dessa união de radical mais vogal temática chama-se tema. Assim, tema nada mais é do que vogal temática, ou melhor, na sequência,
radical mais vogal temática. Exemplos: disserta, esclarece, contribui. Todavia, a, e I, que nós observamos aqui, também trazem algumas informações indispensáveis à compreensão do estudo da estrutura do verbo, que contribuirá para outros pontos que nós destacaremos daqui a pouco. Como assim? A vogal temática, ela indica a conjugação ou a qual conjugação que o verbo pertence. Tipo, os verbos que terminam em A são os verbos da primeira conjugação, a R. Replay. Primeira conjugação abrange os verbos cuja vogal temática é o A. Argumentar, dançar, estudar, sambar, namorar, aprovar. Então, se termina em A, R, este A é a indicação de que o verbo pertence à primeira conjugação. Belezinha? Se os verbos terminam em ER, o E, por sua vez, eles indicam que o verbo, ou que os verbos pertencem à segunda conjugação. Com uma observação: além dos verbos que terminam em E, alguns verbos que terminam em OR também pertencem à segunda conjugação, a exemplo do verbo por, tá ok? Verbo por, sobrepor, repor, enfim, pertencem à segunda conjugação. Repetindo, a segunda conjugação abrange os verbos cuja vogal temática é o E, e além desses, os verbos que terminam em OR, beleza? Supor, escrever, ter e etc. Além dos verbos de primeira conjugação, além dos verbos de segunda conjugação, os verbos de terceira conjugação são os verbos que têm como vogal temática o I. Eles terminam em IR. Exemplo: emitir, evoluir, partir, ir e assim sucessivamente. Simplificando, as vogais temáticas são fundamentais para indicarem a conjugação dos verbos. Tranquilíssimo? Ainda pensando na estrutura do verbo, nós temos as desinências. As desinências são os elementos que, junto com o radical, promovem as conjugações. Essas desinências, por sua vez, podem ser modo temporais ou número pessoais. As desinências modo temporais, como a própria nomenclatura já nos mostra, indicam o modo e o tempo, os modos verbais e os tempos verbais. Já as desinências número pessoais indicam o número e a pessoa, número singular plural, pessoa primeira, segunda e terceira. Exemplos: dissertávamos. Vá é a desinência de tempo, pretérito do modo indicativo. Dissertávamos, o verbo está no passado. E essa informação de pretérito, ela nos é passada, nos é dada através da desinência vá. Já o mos, dissertávamos, é a desinência
de pessoa, primeira pessoa do plural. Nós dissertávamos, portanto, vamos, desinências que nós apresentamos como modo temporais, número pessoais. Beleza? Esclarecerei. O re é a desinência de tempo que nos mostra uma relação de futuro do modo indicativo. Esclarecerei. Desinência de tempo futuro do modo indicativo. E o i é a desinência de primeira pessoa do singular. Eu esclarecerei. Belezinha? Contribuamos. O a é a desinência de modo e do tempo presente. Desinência de tempo presente do modo subjuntivo. Beleza? E mois é a desinência de primeira pessoa do plural. Tranquilíssimo, fácil demais da conta. Ainda pensando nesse verbo, nessa classe de palavras, nós observamos facilmente que para conjugarmos os verbos temos de ter em conta ou de levar em conta algumas flexões. Quais são elas? As flexões de pessoa, número, tempo, modo e voz. Quando falamos de pessoa, primeira pessoa, seja do singular ou do plural. Primeira do singular, eu. Primeira do plural, nós. Segunda pessoa do singular ou do plural. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Pensando na flexão de número, nós temos singular e plural. E detalhe, a relação de flexão de número está diretamente relacionada com a flexão de pessoa. Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do singular e assim sucessivamente. Mas especificando, as pessoas do singular são eu, tu e ele. Do plural, nós, vós e eles. Beleza? A relação de flexão de tempo vai se dar em presente, pretérito ou passado e futuro. Sim, os verbos podem sofrer flexão de presente, passado e futuro. Pensando na flexão de tempo. Na flexão de modo, os verbos podem estar no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Na flexão de voz, pode estar na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva. Exemplos: eu sou inteligente. Sou é um verbo que está na primeira pessoa do singular. Eles são inteligentes. São é o verbo ser flexionado na terceira pessoa do plural. Nós seremos aprovados no concurso. Seremos é o verbo que está no futuro do presente do indicativo. Jupiriclênio chutou. Chutou a bola. Chutou é o verbo que indica uma ação realizada pelo sujeito da oração. Logo, o verbo está na voz ativa. A bola foi chutada por Jupiriclênio. O verbo aqui, ele é composto, foi chutada.
Desculpem-me aqui, o chutada seria chutada, mas enfim, a bola foi chutada por Jupiriclênio. Observemos que a bola não realiza a ação, ela sofre a ação expressa pelo verbo. Quando o verbo expressa essa ideia, o sujeito sofre a ação, então o verbo está na voz passiva. A Francis Marivalda machucou-se com a tesoura. Percebamos que o verbo machucou-se, ele é um verbo reflexivo. O que é que significa? Que o sujeito da oração, ele realiza a ação e ele mesmo sofre a ação. A Francis Marivalda machucou e ela mesma foi machucada. Isso acontece quando o verbo está na voz reflexiva. Observação, nós temos vídeos no canal especificando cada um desses detalhes. Quer saber mais sobre modos verbais, tempos verbais, a formação dos verbos? Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para que você possa ter maiores esclarecimentos através dessas aulas, se você ainda não as assistiu. Belezinha? Continuando, nós vamos observar as formas nominais dos verbos. Bem, as formas nominais verbais são três: infinitivo, particípio e gerúndio. Observando o infinitivo, percebemos claramente que ele vai apresentar um infinitivo pessoal e um infinitivo impessoal. Ora, o infinitivo não tem valor temporal ou modal, nem de tempo, nem de modo. Ele é pessoal quando tem sujeito e é impessoal quando, por sua vez, claro, alô, impessoal quando não tem sujeito. Exemplos: o gerente da loja disse para irem embora. Infinitivo pessoal. O gerente da loja disse para irem embora. Beleza? Eles irem embora. Cantar é uma delícia. Cantar é um infinitivo impessoal. Particípio, por sua vez, é empregado como indicador da ação finalizada na formação de tempos compostos ou como adjetivo. Vejamos os exemplos. Feito o trabalho, vamos descansar. Feito aqui é o verbo no particípio. O verbo fazer, só que no particípio. Feito o trabalho, indicando uma ação finalizada. Beleza? Feito o trabalho, vamos descansar. A Ana tinha falado sobre esse tema. Beleza? Falado é o verbo falar no particípio. Calados, os filhos ouviram o sermão dos pais. Calados aqui é o verbo calar no particípio, que funciona como adjetivo. Os filhos ficaram calados. Belezinha? Fácil demais da conta. Golinha, feio. Mas além do infinitivo, além do particípio, nós temos o gerúndio. O gerúndio é empregado como adjetivo ou como advérbio. Exemplo: encontrei João correndo. Encontrei João correndo. Correndo é o verbo correr no modo, ou melhor, no gerúndio, na forma nominal chamada de gerúndio. Cantando, terminaremos depressa. Correndo está na função de adjetivo.
Cantando está na função de advérbio. É o modo como terminaremos. Terminaremos depressa cantando. Cantando, terminaremos depressa. Beleza? Fácil, fácil, facílimo. Mas agora veremos os modos verbais. Ora, os modos verbais são 3. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Esses, por sua vez, indicam as maneiras como os verbos se expressam. O modo indicativo, ele exprime fatos, certezas. Exemplo, discursa muito bem. O verbo discursa expressa uma certeza. Isso porque o verbo está no modo indicativo. Beleza? Subjuntivo exprime desejos, possibilidades, dúvidas e etc. Exemplo, talvez discurse bem esta noite. Talvez discurse bem esta noite. Discurse é o verbo que está no modo subjuntivo. Por fim, nós temos o modo imperativo. O modo imperativo expressa, indica, exprime ordem, pedido, desejo e etc. Exemplo, discurse com ele. Então, o verbo discurse está no modo imperativo. Tranquilíssimo, fácil demais. Então, pessoal, agora nós veremos a classificação dos verbos. Sim, os verbos também têm classificação. E como nós iremos classificá-los? De que forma nós iremos classificá-los? Bem, os verbos são classificados da seguinte forma: verbos regulares, que são aqueles cujos radicais não se alteram. Exemplos: falar, tosser, tossir. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos. Então percebam que o radical se mantém nos verbos independente da flexão. Torcer, tossir seguem o mesmo princípio. Já os verbos irregulares são os verbos cujos radicais sofrem alterações. Exemplos de verbos irregulares são os verbos dar, caber, medir. Por exemplo, eu meço, tu medes, ele mede. Então, observemos que meço, medes, há uma alteração muito grande entre os radicais desses verbos. Isso acontece porque esse verbo é irregular. A exemplo de dar, caber e tantos outros. Beleza? Uma outra informação é que quando as alterações são profundas, esses verbos são chamados de verbos anômalos. Repetindo, quando as mudanças ou alterações dos radicais dos verbos são profundas, esses verbos são chamados de anômalos. É o caso dos verbos ser e vir, certo? Belezinha? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Percebamos que há uma variação muito grande. As alterações são notadas nesses verbos e isso acontece porque se trata de verbo anômalo. Belezinha? Tranquilíssimo, fácil demais de conta. Mas além dos regulares, dos irregulares, dos anômalos, nós também temos os verbos abundantes. Ora, quando eu vou classificar um verbo como abundante? Quais são os verbos abundantes? É simples. Os verbos abundantes são aqueles que aceitam duas ou mais formas de flexão, de variação. E isso é muito comum ocorrer no particípio. Exemplo, aceitado e
aceito. Inserido e incerto. Segurado e seguro. Replay. Os verbos abundantes são aqueles que aceitam duas ou mais alterações ou flexões. E isso é muito comum nos verbos no particípio. Belezinha? E assim nós chegamos agora nos verbos defectivos. Os verbos defectivos são aqueles que não são conjugados em todas as pessoas. Repetindo, os verbos defectivos são aqueles que não são conjugados em todas as pessoas, tempos e modos. Eles, por sua vez, podem ser de três tipos: defectivos impessoais, defectivos unipessoais e defectivos pessoais. Quando é que nós temos verbos defectivos impessoais? Quando os verbos indicam especialmente fenômenos da natureza, ou seja, que não apresentam sujeito e são conjugados na terceira pessoa do singular. São verbos impessoais. Exemplos: chover, trovejar, ventar. Trovejou a noite toda, choveu o dia inteiro e assim sucessivamente. Beleza? Já os defectivos unipessoais, quando os verbos indicam vozes dos animais e são conjugados na terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Esses são verbos unipessoais. Repetindo, quando os verbos indicam vozes dos animais e são conjugados na terceira pessoa do singular ou do plural, esses verbos são unipessoais. Exemplos: ladrar, miar, surtir. Ok? O gato miou muito. Já os verbos defectivos pessoais, quando é que nós temos? Simples. Quando os verbos têm sujeito, mas não são conjugados em todas as pessoas, são verbos pessoais. Exemplos: banir, falir, reaver. Tranquilíssimo, fácil demais da conta. E assim nós finalizamos esta aula. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá aquele like, aquele joinha maneiro, da hora. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho. Por hoje é só. Tchauzinho. Fui.